Olá, amigos do GPEC, Grêmio Espírita, Perseverança, Caridade. O meu nome é Vanderlei, sou trabalhador desta casa. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo, que realizamos todos os domingos. E hoje, por sua vez, iremos nos debruçar no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E vamos focar as nossas atenções para o tema benefícios pagos com a ingratidão. Mas antes de iniciarmos a leitura e os comentários, eu convido a todos a elevarmos nosso pensamento a Deus e ao nosso Mestre Jesus, para agradecermos por mais essa tarde de estudo, em que a gente tenha a possibilidade de compreender mais humildemente essa luminosidade trazida pelo nosso Mestre, que objetiva, além de ampliar as nossas consciências, também tocar os nossos corações. Que possamos realmente estarmos despertos e conscientes da nossa condição de imortalidade e manifestá-la no curso das nossas relações. Que possamos também humanizar as nossas atitudes de forma que tenhamos mais sensibilidade com as dores do próximo, a ponto das nossas ações podermos aliviar na medida das nossas possibilidades. Agradecemos, Senhor, pelo amparo, pelo envolvimento energético que a espiritualidade nos cobre. Agradecemos por esse amor incondicional que sempre nos dá a possibilidade de refazer os nossos caminhos. Que possamos estar com esse coração gratos e confiantes e prosseguindo com firmeza diante dessa jornada evolutiva. E é com espírito de agradecimento que vos rogo, Senhor, a permissão para iniciarmos a nossa tarefa de hoje. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos iniciar a leitura para depois darmos continuidade com nossos comentários. Benefícios pagos com a ingratidão. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Essa é uma pergunta que se encontra no item 19. Agora vamos nos ater à resposta. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas, quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu sempre se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral, e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima.
Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmo tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, e sem que as decepções vos desanimassem. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros seres, para o efeito de um progresso mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Guia Protetor, Sens, 1862. Bem, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para realizar uma reflexão em torno desse tema tão importante que toca diretamente o conjunto das nossas experiências. A gente percebe que o benefício pago com a ingratidão, quando a gente se depara com essa condição, muitas das vezes nos desanimamos e consideramos a possibilidade de não mais realizarmos o bem porque esperamos o reconhecimento. Mas aqui esse texto trazido pelo Guia Protetor, ele traz um aspecto interessante que convém que a gente faça uma análise profunda, uma vez que nós estamos aqui com o objetivo de depurar cada vez mais os nossos sentimentos e ampliar as nossas consciências para Deus. Quando a gente ainda tem a necessidade desse reconhecimento ao bem que realizamos, ainda é a manifestação do orgulho, do egoísmo que existe dentro de nós. Do orgulho na questão da possibilidade da gente sentir o prazer de superioridade no momento em que aquele beneficiado se dirige a nós e deposita toda a sua humildade em forma de gratidão. Aliás, muitas das vezes, esse movimento realizado pelos beneficiados nos dá uma sensação de superioridade e muitas das vezes nós, nessa condição, não aproveitamos a possibilidade de realmente manifestar de uma maneira espontânea todo o bem que existe dentro de nós. E de uma maneira egoística, porque muitas das vezes nos colocamos como centro, das coisas, tendo essa necessidade desse reconhecimento, nos posicionando frente ao universo como que todas as atenções devem ser voltadas para nós, Essa necessidade de exaltação da nossa personalidade faz com que a gente busque essa recompensa no plano exterior, uma vez que o objetivo da nossa caminhada aqui no corpo físico, nessa jornada aqui da matéria, é justamente a gente realizar essa conquista interna de forma que a gente possa manifestar com plenitude as leis de Deus. Quando a gente aproveita a oportunidade que a vida nos oferece de realizarmos o bem com um desejo exclusivo do bem do outro e não com outras intenções em que busca essa recompensa, em que a gente se sinta emocionalmente recompensado por esse reconhecimento, nós damos passos mais adiante na nossa senda evolutiva. Nós realmente perceberemos essa recompensa dentro de nós, uma vez que nós estamos aqui para manifestar aquilo que faz parte da nossa essência. E quando a gente ainda fica preso aos planos da nossa exterioridade, nós perdemos as possibilidades de realmente de nos aproximar de Deus e dos homens. Porque o egoísmo tem essa influência negativa que faz com que a gente vibratoriamente se afaste de Deus e também das nossas relações humanas. Nós estamos aqui para sensibilizar mais nossos corações, de forma que a gente tenha um aproveitamento e enriqueça o nosso espírito com essas luminosas virtudes. Então, quando a gente vai compreendendo a dimensão desse texto, a gente vai também compreendendo o objetivo principal de estarmos aqui estagiando no corpo físico. Então, a gente vai valorizando as relações que nós possuímos, porque essas circunstâncias realmente
elas se aproximam de nós porque atendem a nossa necessidade evolutiva, porque faz parte desse processo em que nos dá a possibilidade de identificar as dificuldades internas que nós precisamos superar. Quando a gente ainda se depara manifestando qualquer desejo de uma recompensa, é sinal que nós precisamos dar uma atenção maior a esses conteúdos internos que precisam ser ressignificados. Porque por trás dessa manifestação existe uma crença, existe um conceito que faz com que a gente ainda se movimente no sentido de alimentar o orgulho e o egoísmo. E o orgulho e o egoísmo é uma patologia moral que adoece a nossa alma e faz com que a gente desvirtue o propósito de Deus, ao mesmo tempo que contamine tudo que nós tocamos. Porque o que acontece? O bem é para ele ser vivido, é uma maneira que a gente tem de desenvolver e manifestar o amor que já existe em forma de semente nos nossos corações. E quando a gente ainda tem essa influência desse egoísmo, desse orgulho dentro de nós, a gente faz com que essa possibilidade de realizarmos o bem ao outro, de nos aproximarmos afetivamente com o outro, ela seja simplesmente um meio para que eu possa galgar uma satisfação pessoal. E quando assim eu ajo, eu não consigo me integrar com essa proposta amorosa do universo. O universo quer com que todos nós percebamos pertencente, né, a esse conjunto de obra magnífica que Deus criou, ao mesmo tempo que a gente desenvolva uma sensibilidade, uma afetividade com relação ao próximo, e cada vez mais fortalecendo esse sentimento e purificando-o, de forma que a gente possa ter uma manifestação mais próxima daquilo que o Mestre nos ensinou. Jesus nos amou integralmente, e Jesus se deparou com muitas situações de ingratidão. Porque ele sabe que aquele que se comporta de maneira ingrata é porque ele ainda está envolvido pelo véu da ignorância. Ele ainda não compreende as leis de Deus como deveria compreender, de uma forma que pudesse fazer com que ele percebesse a necessidade de reconhecer por ele mesmo o benefício que ele recebe. Mas cada um tem o seu tempo. E nós, por sua vez, temos a responsabilidade, uma vez desperto, com o nosso processo interno. Nós não temos a possibilidade de mudar o outro. Nós só temos a condição de mudar nós mesmos. E, por sua vez, como diz o próprio texto está dizendo aqui, o bem nunca se perde. É uma semente que nós depositamos no coração do próximo, através dos nossos exemplos. O que nós deveremos realmente desenvolver dentro da nossa estrutura psíquica é essa consciência de que nós estamos aqui para manifestar a nossa essência, a nossa luminosidade que se encontra dentro de nós. E à medida que a gente vai se desvencilhando da influência dessas patologias morais que nos adoecem, que faz com que as nossas emoções não se harmonizem, né? Que elas não se encontrem em equilíbrio, à medida que a gente vai realmente se desvencilhando, a gente vai colhendo os frutos. Os frutos desses que muitas das vezes a gente não consegue traduzi-las com palavras, porque realmente são efeitos dentro de nós, a gente vai percebendo esses efeitos à medida que a gente passa pelas experiências da vida com mais leveza, com mais lucidez, com mais clareza e com mais alegria. Então isso é sinal que quando a gente vai adquirindo essa forma de dar uma resposta emocional frente aos desafios da vida de uma maneira mais leve, esse é sinal que nós estamos crescendo, a gente está modificando as nossas lentes. Então, uma das possibilidades é justamente o exercício da prática do bem com desejo exclusivo do bem do outro, sem que a gente possa esperar qualquer tipo de recompensa. Porque a recompensa é justamente a gente manifestá-la com espontaneidade, porque nesse momento estaremos em conexão com Deus. É um ato de adoração. Quando a gente quer adorar a Deus, nós deveremos praticar aquilo que faz parte da lei dele. Deus nos ama incondicionalmente, Deus sempre está em movimento com o objetivo de
nos possibilitar felicidade, sempre nos dando possibilidade de crescimento e de aprendizado. Então, por sua vez, se nós já compreendemos de algum nível essas leis em manifestação, nós deveremos se reeducar nesse sentido, conforme os ensinamentos do Cristo. O Cristo trouxe a Boa Nova, trouxe esses ensinamentos que fazem com que a gente consiga se desvencilhar do materialismo e da animalidade, para que a gente possa também ter atitudes mais humanas, mais sensíveis, né? Mais solidárias, para que a gente realmente possa se enxergar como irmãos. E quando a gente realmente se enxerga e sente-se, né, como irmãos, nós realmente manifestamos todo o bem possível com alegria, com espontaneidade, sem esperar uma recompensa que ainda é uma influência nociva do egoísmo. Então, nós estamos aqui, meus amigos, realmente para aprender conforme os ensinamentos do Cristo e poder, no curso das nossas relações, poder manifestá-la, é começar dentro da nossa família. A nossa família nos oferece incessantes, né, experiências nesse sentido, porque ali reencarnam muitas das vezes pessoas que tiveram problemas no passado, nas experiências, nas reencarnações anteriores. E ali justamente ele nasce naquele ciclo familiar com o objetivo de se reconciliar. Então, quando a gente realmente, nesse momento, nos possibilita realizar o bem assim, espontâneo, sem uma espera de recompensa, o outro é tocado em algum momento. Quando ele não é tocado e age com ingratidão, isso não quer dizer que aquilo deixou de ser percebido. Possivelmente, obviamente, como ele ainda está muito voltado para dentro de si, ele não, conscientemente, ele não pode perceber, mas o inconsciente dele guarda aquela experiência dentro da sua estrutura até que um momento de amadurecimento ele volta e ele revê aquele ato e se arrepende e se coloca à disposição para reparar conforme foi explicitado pelo guia protetor. Então nós não deveremos esperar e nem cobrar do outro um posicionamento que ele não pode manifestar, porque ainda não é uma condição que ele conquistou. Nós temos um compromisso com aquilo que nós já conquistamos. Quando nós conquistamos determinado cabedal de conhecimentos e de experiência, nós temos mais responsabilidades de manifestá-la conforme nos recomenda o Mestre Jesus. Nós estamos aqui para crescer, para sermos felizes, e não para realmente desperdiçar as nossas energias, as nossas possibilidades, de uma maneira que a gente realmente concorra para a nossa infelicidade. Então, meus amigos, nós vamos terminando por aqui, agradecendo a Deus por essa possibilidade dessa reflexão, de forma que a gente tenha um aproveitamento melhor das experiências que nós possuímos aqui dentro da nossa experiência aqui na matéria, né? Que a gente realmente possa crescer efetivamente e construir um laço afetivo cada vez mais fortalecidos e mais próximo de Deus. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus para agradecermos por essa tarde de estudo, por esse envolvimento que nós sentimos, essa energia que nos envolve, dessa espiritualidade amiga e operosa, e agradecendo a Jesus por sempre nos dar as possibilidades de crescimento, né? Por realmente não esquecer de nós, não nos abandonar, sempre nos amparar. Ele disse que vinde a mim vós que sofreis, e nós estamos aqui justamente buscando a renovação através desses ensinamentos, de forma que a gente possa aplicar no nosso dia a dia e nos humanizarmos, né? Nos termos mais sensibilidade com relação às dificuldades alheias. Obrigado, Senhor, obrigado pela nossa existência, obrigado por estarmos encarnados, que possamos prosseguir com firmeza, com coragem diante das provas. Que essa energia que nos envolve possa ser estendida ao nosso país, ao nosso estado, aos nossos bairros e também ao nosso querido GPEC.
que os trabalhadores também possam ser envolvidos por essa luminosa energia, bem como os nossos companheiros que ali frequentam, que vão buscar o alívio para suas dores, também o esclarecimento para suas almas. Que nós possamos continuar sempre gratos, né, pela existência, por estarmos aqui, por estarmos realmente passando por circunstâncias necessárias à nossa ampliação de consciência. Obrigado, Senhor, por tudo. Semana que vem, meus amigos, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo. Eu espero vocês aqui. Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos.